Oi pessoal, eu sou Luana Rocha e a gente está no Fabrica D hoje para falar um pouquinho da prova da EFON. Antes de tudo, não esquece de clicar no nosso cupom de desconto que está aparecendo aqui embaixo, tá? 10% de desconto nos nossos cursos militares, então você não pode perder essa oportunidade, não deixe de clicar. Bom, voltando para a nossa prova da EFON, já adianto para você, não é uma prova fácil. É uma prova que você tem que ter paciência e uma prova que você tem que respeitar muito em questão de língua inglesa. Porque, olha, aqui ó, só de falar dela já tô até suando, pessoal. Bom, brincadeiras à parte e respeito à parte, sim, é um dos concursos militares mais complexos em questão de língua inglesa. Então, a gente tem que destrinchar um pouquinho mais do que as outras provas que a gente já comentou por aqui ou que você já teve o prazer de fazer questões anteriores. Então, vamos lá. Temos 20 questões nessa prova da EFON e ela é dividida em duas partes, tá? Primeira parte, leitura e compreensão de texto. E o que você tem que saber, são textos muito longos mesmo, tá? E um vocabulário bastante específico. Os temas, Luana, variados, tá? De Canal do Panamá a informática. Então, como é que eu faço? Tente manter sua leitura sobre atualidades o máximo possível. Leia tudo que estiver passando em manchete, o máximo que você puder estar atualizado, faça, tá? Leia bastante. Então, eles são bem atuais com essas questões. Então, temas variados. Não tem como você se preparar para uma prova da EFON em questão de texto. Tem como você se preparar em questão de vocabulário. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, são textos bastante longos e um vocabulário um pouco mais rebuscado. Então, cuidado com isso, tudo bem? Segunda parte, a parte gramatical. Óbvio que toda vez que a gente fala de texto e gramática, eles estão embutidos sim. Mas o que acontece? São 20 questões. Tem bastante questão. Então, o que eles podem fazer? Podem diminuir um pouco mais na questão de interpretação de texto e cair dentro da gramática. Então, nos editais, eles têm uma parte bem vasta gramatical. Então, eu peguei os pontos principais, que é o que tem caído nos últimos anos, para a gente debater aqui um pouquinho. Pronome, que é o ponto-chave de todo concurso que a gente vai fazer, e toda vez que a gente fala de algum concurso específico, a gente fala de pronome. Por quê? Questões de referência, e eu vou falar isso sempre, é questão dada. Toda vez que você tem uma questão de referência lá no texto, she, esse she está se referindo a quem? Você já tem essa questão para você. Their children are, esse their está falando de quem? Né? Então, geralmente é uma questão que você já consegue identificar se você souber pronome, se você estiver familiarizado com pronome. Pronome relativo, você está ali conectando esse who, está se referindo a quem? Então, sabendo o pronome, você já tem uma garantia na sua prova de acerto, né? Artigo, então, the, a e an, você tem que saber. Cai, eles pedem. Então, qual é a diferença do artigo definido para o artigo indefinido? Vê direitinho isso aí. Tem algumas exceções, a gente vai ver essa matéria. Se você é aluno da Fabrica D, você vai acompanhar a gente e a gente vai tirar suas dúvidas. Luana, você botou verb forms? Sim. O que acontece? Quando eles colocam verb forms no edital, você pode esperar todo tipo de matéria. Todos os tempos verbais que eles colocam têm ramificações. Para quê? Você sabendo todos os tempos verbais, eles te colocam em outras matérias. Quais são elas? Vocês têm que saber os verbos regulares e irregulares para saber tempo verbal. Conditionals, que são 4, desde a 0 até a terceira.
para saber if, né, que são as condicionais são conhecidas como if clauses. If the weather is okay, I'm going to the beach, so on and so forth. Então, para você saber uma if clause, qual é a diferença entre uma e outra, você tem que saber tempo verbal. Tag question, que é o nosso famoso né, que é para você confirmar a informação. Se você não souber qual é o auxiliar correto, você vai errar o tag question, ou seja, verb forms é essencial para que você saiba utilizar a tag question de forma eficiente. Reported speech, ou seja, discurso direto e indireto, né? Então, você tem que saber o tempo verbal para saber como é que você vai transformar o discurso direto para o discurso indireto, que tempo verbal vai ser trocado. Se você não souber o tempo verbal, o discurso vai ficar todo, né, desencontrado. E tem mais um até que eu não coloquei no quadro, mas a gente pode falar disso agora, que é o passive voice. Se você também não souber tempo verbal, isso não vai ter sucesso na sua questão. Então, verb forms, quando ele coloca no edital, é precisamente para você saber toda essa ramificação de matéria. Então, assim, é bastante coisa, pessoal. Vamos ficar ligado aí. Comparative and superlative. Lembrando que comparative você tem uma ou mais coisas, né? Duas coisas na comparação. E o superlative é aquilo que você bota no topo ou que você bota muito lá embaixo. Então, assim, tem as suas exceções. Então, cuidado na hora de estudar essa matéria. O queridinho da EFON, phrasal verbs, tanto na parte gramatical quanto inserido nos textos. Então, eu coloquei até uns exemplos aqui para vocês. Carry on, que é continuar. Give up, que é desistir. Isso aí a gente, né, não pode nunca, né? Pass away, que esse aqui até poucas pessoas conhecem, que esse aqui é o verbo morrer. To die. Look after, que é tomar conta, tá? Tomar conta no sentido de cuidar e tudo mais. Esse aqui é o queridinho da EFON, tá, pessoal? Phrasal verbs sempre caem, de uma forma ou de outra, tanto na parte textual quanto na parte gramatical. Então, fique atento a essa parte. Prefixo e sufixo, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tanto de negação, né? E os sufixos também. Quantifiers, tem que lembrar que quando é contável a gente usa o many e o few, quando é incontável a gente usa o much e o little. A parte de vocabulário, que eu até coloquei aqui para você, take notes. O que é fatal, assim, na prova da EFON, pessoal? O vocabulário deles é muito específico. Então, o ideal é que você tenha um caderninho na preparação para sua prova, né? Para sua preparação, você tem um caderninho de vocabulário. Eles têm um vocabulário muito específico. Então, diariamente, tenta fazer assim, como se fosse um bizu. Aprender umas 5 palavras novas. E aí, o que acontece? Eles pegam muito a questão de falso cognato. Vou dar um exemplo aqui para você. She pretended to be an actress. Opa, pretend, será que ela pretendia ser uma atriz? Não, não. Ela fingiu ser uma atriz. Pretend é falso cognato. Pretend é fingir. Pretender é intend. E isso cai muito na prova da EFON, falso cognato, tá? Idioms são expressões idiomáticas. Eles também gostam muito disso. Por exemplo, break a leg. Break a leg é uma expressão que significa boa sorte. Sabia disso? Então, tenha um caderninho para vocabulário, para você não ser pego de surpresa. Que essa é a intenção da prova, pegar você de surpresa, mas você está assistindo ao nosso vídeo, já está ciente e já está sabendo que vocabulário é algo muito importante para esse concurso. Então, tente ler bastante para você aumentar a sua gama de vocabulário e não ser pego de surpresa nesse concurso. Mais uma vez, leitura e atualidades, para você ter um pouco mais de noção e a gente, né, ter sucesso nesse concurso.
It's tricky, but you're gonna make it. É um pouco complicado, pessoal. Não vou dizer para vocês que iPhone é fácil, mas você vai conseguir com certeza com a sua preparação aqui na Fábrica D. Tudo bem? Então vamos lá. Não esquece de clicar no cupom de 10% de desconto aqui embaixo que está aparecendo para você. E mais uma vez, eu sou Luana Rocha. Até a próxima!